Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura dos versos 8 a 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 8 a 14. Acompanhe a leitura de forma atenta, reverente e com fé no coração. Estamos diante da palavra verdadeira de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, do 8 ao 14, nós lemos assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Leia novamente comigo apenas o verso 12. Vamos ler juntos? E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Deus seja louvado. Meus irmãos, embora tenhamos feito a leitura deste trecho, quase todo o parágrafo, a partir do verso 8 até o verso 14, nossa meditação se voltará mais detidamente a este verso 12, que, como notaremos, lança muita luz e é a base para as exortações que Paulo está fazendo a Timóteo, seu filho na fé, nesse comissionamento. Paulo escreve as duas cartas a Timóteo, a primeira, claramente orientando quanto ao pastoreio da igreja em Éfeso. A segunda, muito provavelmente, Timóteo poderia estar ainda naquela igreja. E a essas alturas aqui, nós temos o apóstolo fazendo uma série de advertências, né? Muitos verbos nessa voz imperativa: faça isso, não faça aquilo, tenha esta confiança, tenha esta postura. E essas advertências, esses conselhos, essas orientações encontram seu grande fundamento neste verso 12. Eu estou passando por muitas dificuldades, Timóteo, mas eu sei, eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo, tenho certeza de que Ele é fiel para guardar o meu tesouro até aquele dia. Na pastoral do boletim de hoje, não é? Você tem ali uma breve reflexão que inicia, eu vou parafrasear, não vou ler, vou lhe poupar do cansaço, não é? Mas que inicia com a seguinte situação, né? Um jovem muito dado à leitura, muito inteligente, interessado em assuntos diversos, compartilha com um amigo seu, não tão dado assim à leitura, não tão antenado com as questões, né, assim, de vanguarda, não é? Mas ele fala para esse seu amigo mais religioso, né? Então, o mais intelectual falando para aquele que não tem tanta, digamos assim, versatilidade em diversos assuntos, e é até um rapaz mais religioso. Então, este menos religioso fala para o mais religioso: rapaz, olha, eu estou chegando à seguinte conclusão, de que as certezas são uma perda de tempo.
À medida que eu leio, que eu me interesso, que eu discuto, que eu aprendo, eu vou chegando à conclusão de que é inútil ter e nutrir certeza. O que nós temos mesmo são dúvidas. E hoje em dia ficou muito chique falar assim, não é? Você vê isso nas canções, você vê isso nas produções literárias, cinematográficas, nas séries e assim por diante. Nos podcasts da vida, soa muito elegante, soa chique, soa de vanguarda, soa intelectual, não é? Dizer, não, essas pessoas que têm muitas certezas, né? Então tem aquele tom até de uma reprovação contra quem tem certezas e tudo mais. Então esse rapaz fala para o seu amigo, eu estou nessa, não é? Não existem certezas, o que nós temos são dúvidas. E aí o rapaz mais humilde, menos letrado, né? Mais religioso, pergunta para ele, você tem certeza disso? E ali, não é? Fica escancarada a contradição de uma geração que afirma convictamente não ter convicções, não é? Meus irmãos, não dá para escapar, nós necessitamos de certezas. O ser humano não sabe viver sem certezas, e quando tenta fazê-lo, está caindo numa nova certeza, muito ilusória, muito enganosa. Nós necessitamos, é impossível viver sem certezas, ou pelo menos sem uma dada certeza. Agora, além desta inclinação da nossa época, muito relativista, muito chique, né? Elogiando as perguntas sem respostas, não é? Também é muito chique dizermos que o que interessa são as perguntas, não as respostas prontas, mas convenhamos, né? Qualquer pergunta que não espera resposta está no nível da cretinice, não é? As perguntas buscam respostas, os anseios buscam satisfação, e nós precisamos de certezas, não é? Agora, junta esse desvio intelectual, essa bobagem do nosso tempo, digamos assim, com a licença para o termo, não é? Junta também com a nossa experiência pessoal, né? É muito comum que aqui ou ali nossas certezas sejam testadas pela vida e sejam reprovadas. Isso às vezes acontece, às vezes nós nutrimos uma certeza quanto a uma pessoa, uma coisa, um conjunto de doutrinas, ou seja o que for, uma ciência, um conhecimento, e os testes da vida vão reprovando essa certeza, a gente fica decepcionado e vai ficando mais calejado, assume um certo ceticismo, mas voltamos a recorrer às certezas, não tem jeito, não é? E o que dizer de alguém que, em nome de uma certeza, tenha deixado para trás como refúgio, como algo sem valor, tudo que tinha de mais valioso, status, posição social, reconhecimento acadêmico, reconhecimento social, reconhecimento religioso, uma série de benesses, deixar tudo isso para trás, antigos amigos, antigos companheiros, e ter em retribuição pela adesão desta nova certeza, a perseguição, o desrespeito, a difamação, a perseguição, inclusive das autoridades, o aprisionamento, o medo de jamais ser liberto e, enfim, a sentença de morte. Meus irmãos, quando chegamos num estágio assim tão extremo, e você já entendeu, eu estou me referindo ao apóstolo Paulo, não é? Em que tudo deu errado, em que aquela escolha por uma nova certeza pareceu ter sido a pior das escolhas da sua vida. Ou essa certeza é reprovada, ou ela se mostra como uma grande certeza. A grande certeza em nome da qual tudo isso vale. Se este homem continua com essa certeza depois de todas essas circunstâncias, ela passou no teste. Essa é a certeza que vale a pena. E é isso que ele está dizendo. Por isso eu estou sofrendo essas coisas. Ele começa falando para o seu pupilo, para o seu filho na fé, a quem amava tanto, a quem acompanhou. Não te envergonhes. Deu tudo errado, Timóteo. Deu tudo errado. Tudo que podia dar errado, deu errado. Eu vou morrer. Essa é a última carta do apóstolo. Ele agora já tem a sentença, não é, proferida.
Veja o que o apóstolo diz ainda nesta carta, lá no capítulo 4, versos 6 e 7. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, sacrifício a Deus. Não é? Aí você poderia dizer, não, pastor, é uma forma de falar porque ele está preso. E o tempo da minha partida é chegado. Ele recebeu o comunicado da sentença, pena de morte, vai morrer. E então ele finaliza, combati o bom combate, completei a carreira, complete, guardei a fé. Se esta certeza resistiu a essas circunstâncias, é porque ela é a certeza verdadeira. E ele diz então para o seu filho na fé, não se envergonhe, não se escandalize do Evangelho, não olhe para as circunstâncias e conclua, deu tudo errado, essa certeza é falsa, deu errado, não valeu a pena confiar, acreditar nessa certeza. Não, pelo contrário, Timóteo, pelo contrário, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Não deu errado, a despeito das circunstâncias. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, ele diz no verso 12, eu não me envergonho. Não foi assim que lemos juntos? Por isso estou sofrendo estas coisas. Tudo, essas coisas é o conjunto, tudo que ele sofreu. A desconfiança dos cristãos, o desprezo dos seus antigos correligionários judeus, as perseguições, a violência física, as acusações e agora a prisão e morte. Estou sofrendo todas essas coisas, incompreensão de um lado, do outro, de dentro da igreja, de fora da igreja, acusações de toda sorte. Eu estou sofrendo tudo isso. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Louvado seja Deus. Portanto, aqui o apóstolo está enaltecendo a certeza que nutre no coração, e é ela que conta quando nada mais está dando certo, quando tudo parece estar perdido, ou temos essa certeza ou vamos naufragar. Ela vai fazer toda a diferença. A propósito, a NVT diz assim, eu tenho certeza de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não é? Que é literalmente o que está sendo dito, é apenas uma variação. Então, vamos falar aqui sobre a nossa certeza. E nós vamos aqui, a partir deste verso 12, em que nos deteremos mais, a observar alguns aspectos desta certeza, ressaltados aqui nas palavras do apóstolo, que escrevia esta sua última carta, e se apegou à sua certeza, porque ela era tudo que mais importava. Bem, um primeiro aspecto que nos salta aos olhos, você já deve ter notado, é que esta nossa certeza é uma pessoa. Eu sei em quem Ele é poderoso. É uma pessoa, é pessoal. Ele não disse, eu sei em que tenho crido. Nenhum desprezo, obviamente, pelos enunciados, pelas afirmações sobre Cristo que a Bíblia nos traz. Não estou desprezando isso, mas no fim e ao cabo, é a pessoa mesmo de Cristo. Nós não cremos apenas acerca de, nós cremos nele, na pessoa. A nossa fé é relacional, é pessoal. A ideia neotestamentária, né, a ideia que o Novo Testamento nos apresenta de fé, é justamente uma combinação desses dois aspectos. Nós cremos numa confissão. O apóstolo mesmo disse, na primeira carta que escreveu a esse seu filho na fé, né? Fiel é a palavra que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dentre os quais eu sou o principal. Era uma confissão corrente na igreja. É aquilo que a Bíblia mesmo diz sobre Cristo, e isso é parte da nossa fé, isso é nutriente da nossa fé, componente da nossa fé, mas não é só isso, não é só o que cremos acerca dele, somos nós crendo nele, de forma relacional, pessoal. Você confia em Jesus,
junto com, uma coisa não anula a outra, pelo contrário, essas duas coisas se unem para a nossa fé completa, perfeita e acabada nele, que é o autor e consumador, acabador, né? Aquele que dá os últimos toques, o aperfeiçoador da nossa fé, é a pessoa. Então, o que eu sei sobre Cristo, que as Escrituras me informam, o que eu sei sobre Cristo, que o Espírito Santo me orienta a perceber nas Escrituras, aquilo que eu tenho aprendido de Cristo, conta junto com minha relação com Cristo. Essa é a minha certeza. No fim das contas, o que vai fazer a diferença é se Cristo está ao seu lado. E Ele está, mas se você está ao lado dEle, porque nós cantamos, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, porque ao nosso lado Ele sempre está, mas nós estamos ao lado dEle. Ele está sempre presente, nós estamos na presença dEle, é isso que faz a diferença. E este homem, à beira da morte por execução, por ser um prisioneiro de Cristo, não de Roma, um prisioneiro de Cristo, ele se apega a esta pessoa, o Senhor Jesus. Eu sei em quem tenho crido. Nós não somos salvos apenas pelo conteúdo, o compêndio das doutrinas. As doutrinas, sim, a pessoa a quem elas se referem, não teriam valor. Percebem? O que dá significado, substância e valor ao conteúdo do Evangelho é a pessoa de quem trata o Evangelho. O Evangelho é uma boa nova, é um conteúdo, é uma informação, sim, mas o Evangelho é também o poder de Deus, é Deus agindo, e Jesus é este agir de Deus. O seu nome é isso, Deus é salvação, Jesus é Deus salvando. Portanto, essa nossa certeza precisa ser esta pessoa. Você tem que ter Jesus nutrido no seu coração, Jesus como seu companheiro mais íntimo e fiel, porque é assim que Ele é, constante o dia inteiro, em todos os seus momentos. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é só o conhecimento do que a Escritura diz? Não, é o conhecimento do que a Escritura diz e a pessoa de Cristo viva com você, porque nós dizemos que Ele vive, e nós cremos assim. E Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Portanto, esse aspecto absolutamente relacional, pessoal. A NVT, novamente, recorrendo a essa tradução, traduz esta parte, né? Eu sei em quem tenho crido, como eu conheço aquele em quem eu creio. Muito feliz tradução, muito feliz, porque aqui considera, está sensível àquele fenômeno, não é? Nós chamamos de hebraísmo, que é o seguinte: você tem aqui um judeu, não é? Quem é o judeu? É aquele israelita, o hebreu, né? Desde o período do chamado de Abraão, que tem uma forma de pensar, né? Digamos assim, cultura, cada país lida com o idioma com a sua forma de pensar, por isso que existem tantas piadas de português, não é? Por causa da forma de raciocinar com a língua, não é? Então, o elevador desce, está subindo, né? Mas aí ele fala, desce, porque ele desce e sobe, né? E assim por diante, porque aquela literalidade na forma de lidar com a língua. Então, você tem aqui alguém que tinha uma forma de lidar com a língua, mas ele estava falando no idioma grego, escrevendo no idioma grego. E aí o hebraísmo seria um idioma, o grego, sendo usado por um hebreu, usando a forma de um hebreu pensar e se comunicar. Então, quando ele diz, eu sei, ele não diz como um grego, eu sei aristotelicamente, eu sei filosoficamente, eu sei intelectualmente. Não, ele diz como um hebreu, eu sei porque eu provo e vejo que Deus é bom. Eu sei porque eu experimento, eu sei porque eu vivo isso, é isso que ele está dizendo.
Então, diferente também de nós, né, que quando dizemos eu sei, tem essa dimensão muito mais assim, do ponto de vista cognitivo, intelectual. Eu sei disso, eu estou informado disso. Não, não era isso que Paulo estava dizendo apenas. Era isso também, ele estava informado, mas ele estava dizendo, eu conheço, eu o experimento, eu vivo com ele. E isso faz toda a diferença, porque se a sua fé for só de ouvir falar e não de com ele andar, não vai dar certo. Sua certeza vai naufragar como as outras. E isso é uma profanação do Evangelho, porque o Evangelho é a única certeza que subsiste, que prevalece e que vence todas as dificuldades, todas. Não é? Então precisamos que a nossa certeza seja assim. Eu sei porque eu conheço e vivo com Ele. Meus irmãos, nós poderíamos pregar um sermão só sobre esse aspecto, vamos adiante, não é? Então, a nossa certeza, em primeiro lugar, é pessoal, ela é uma pessoa, não é? Isso em nada diminui o valor do conteúdo, mas é porque é isso mesmo que dá valor ao conteúdo. O que eu sei sobre Cristo tem valor porque eu sei Cristo, conheço Cristo, não é? Senão seríamos apenas teólogos e não cristãos. Mas a nossa certeza é também uma pessoa fiel, não é qualquer pessoa, não é? Eu conheço aquele em quem eu tenho depositado a minha confiança, é uma tradução possível e acertada também. Ele é digno da minha confiança, porque eu conheço, eu sei que ele é fiel. Então eu não me envergonho, Timóteo. Estou sofrendo tudo isso, mas não me envergonho, não acho que foi perda de tempo. Para mim o Evangelho e esta certeza não foi uma derrota, é uma grande vitória, porque eu sei do caráter dele, justamente por conhecê-lo, e ele é fiel para guardar o meu tesouro, guardar o meu depósito. Fé e conhecimento associados, fé e relacionamento andando juntos. Isaías 41:10, já que recorremos hoje nessa liturgia ao texto lá do profeta, ele diz, né, ou o Senhor diz através do profeta: eu te fortaleço, meu povo, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Meus irmãos, nós sabemos que Deus é Espírito, Ele não tem mão direita nem mão esquerda, aliás, Ele não tem mão, não é? E o que Ele quer comunicar com isso, ao se acomodar a nossas necessidades e possibilidades de compreensão, não é? É que se caso Ele tivesse um corpo, e caso houvesse distinção entre esquerda e direita, porque mesmo se Ele tivesse mãos, não haveria uma melhor do que a outra, porque Ele é todo perfeito. Mas para que nós possamos compreender, né, culturalmente, comumente, a mão da destreza, daí a expressão destreza é a destra, não é? Que na maioria dos casos é a mão mais aperfeiçoada, a mais forte, aquela que realiza melhor as tarefas, salvo no caso dos nossos amados canhotos, né? Canhotos. Mas, então, para que a gente se familiarize, Deus se permitiu revelar nesses termos. Mas o que é que Ele quer dizer? Eu empenho o melhor de mim para te ajudar, para te fortalecer, para te amparar, para te salvar. Como se existisse o melhor de Deus. Deus é todo melhor. Ele é todo perfeito, mas é apenas para que nós tenhamos esta dimensão. Mas se queremos pensar no melhor de Deus, como Ele nos permite pensar, tanto é que se revelou assim, encaremos isso na pessoa do Filho Jesus, em quem eu e você temos crido, quem conhecemos. Ele é o melhor de Deus, Ele é a destra da fidelidade de Deus, entendeu? Se nós queremos, assim,
a entender o que Deus estava dizendo, ele estava dizendo, o suprassumo, a máxima e mais perfeita expressão do meu socorro fiel, eu dedico a você, eu estendo a você. Ele não fez isso na pessoa do Filho. Ele é a máxima manifestação da fidelidade do Pai. Ele é o Deus fiel. Cristo é Deus sendo fiel. Por isso ele é a nossa certeza, que é uma pessoa fidelíssima. É nisso que nós temos consolado o nosso coração, descansado o nosso coração e fortalecido. Tenho conhecido que Ele é digno de que eu lhe confie o meu depósito, o meu destino, a minha eternidade. Meus irmãos, é um depósito muito valioso. Nós colocamos nas mãos dEle e podemos colocar a nossa vida hoje, nossas circunstâncias hoje e a nossa vida para a eternidade. O apóstolo sabia que Deus queria, era propósito de Deus, que ele não saísse mais daquela prisão. E não porque morreria antes, porque o Senhor simplesmente o tomaria, mas pelo meio da execução, como um mártir do Evangelho, como um sacrifício. Ele diz assim: então eu me reconheço como um sacrifício ao Senhor. Meus irmãos, Paulo não é melhor do que você, do que eu. Cristo é quem faz isso. Não era Paulo. Meu irmão, não pense assim: pastor Jailson, é porque era o apóstolo Paulo. Não, é porque era Cristo. Esse apóstolo disse: ele me considerou fiel. Fiel é a palavra, que ele veio me salvar, sendo eu o pior dos pecadores. É Cristo. Eu e você, em Cristo, podemos ter a mesma certeza, e eu sei que temos. Não se faça de rogado, você tem essa fé maravilhosa no coração. Então a nossa certeza é uma pessoa fidelíssima, é a pessoa fiel, mas ela é também poderosa, não é? Eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo, tenho certeza de que Ele é poderoso para com fidelidade guardar o meu depósito até aquele dia, o dia dele, o dia com esse D enorme aí, maiúsculo, que nos dá tanta satisfação, não é? Veja o que ele disse quando estava exortando seu filho na fé: olha, não se envergonhe não, junte-se a mim nesses sofrimentos, né? Segundo o poder de Deus. Finalzinho, né? Ele disse que estava chamando Timóteo para participar com ele desses sofrimentos a favor do Evangelho. Finalzinho do verso 8, segundo o poder de Deus. Quem vai nos sustentar? Timóteo, nesta caminhada que agora se mostra muito sombria, muito amedrontadora. Deus, com o seu poder, que nos salvou. Nós já estamos salvos. Ninguém nos pegou, Timóteo. Não houve derrota. Nós vencemos. Não é? Como disse John Stott, a cruz, por exemplo, a crucificação não é uma derrota sucedida de uma vitória na ressurreição. Não, a cruz é vitória, que tem sua confirmação, seu reconhecimento na ressurreição, mas a cruz já é vitória. Se com Cristo morremos, com Ele viveremos. É já vitória, é já vitória. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, poderosa, eficaz, irresistível, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A vitória é uma certeza, porque o Todo-Poderoso é quem está fazendo isso. Hoje pela manhã, quando meditávamos no Salmo 100, em alguma ocasião nos lembrávamos desse poder, não é, de Deus, que o próprio apóstolo, escrevendo à igreja que Timóteo pastoreava, a igreja de Éfeso, ele se refere a Deus como sendo aquele que é poderoso para fazer infinitamente além do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Louvado seja Deus. Esse poder operante, esse poder que não é só potencial, não, ele está agindo. Deus está agindo com o poder que ressuscitou Cristo dos mortos, com o poder que nos assentou nas regiões celestiais. Ele está agindo agora nas nossas circunstâncias, na nossa vida. Nossa certeza é poderosa assim.
nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Verso de número 10, né? Manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Meus irmãos, ele matou a morte. Né? John Owen, puritano, escreveu, não é? A morte da morte na morte de Cristo. Ele venceu, ele matou, destruiu, aniquilou a morte. O nosso último inimigo está derrotado, ele venceu. E ele pariu, deu à luz a vida. Percebem? Nós dizemos que ele vive, e é verdade, a Bíblia diz que ele vive, que ele está vivo, mas notem, nós não podemos entender essa frase equivocadamente. Ele não está vivo porque, como eu e você estamos vivos, desfrutamos da dádiva da vida. Não é nesse sentido que ele está vivo. A vida vem dele, ele é a vida. É assim que ele está vivo. Percebe? Não é que nele há a vida, que a vida está, digamos assim, abençoando com a sua presença, como acontece conosco. Nós estamos agora sendo abençoados pela presença da vida. Não é assim com ele. Ele não precisa desse elemento vida, pelo contrário, ele pariu a vida. Ele deu ela à luz. A vida é uma criação dele, a vida procede dele, a vida depende dele e não o contrário. Todos os outros seres dependem da vida, não é assim? Senão estão mortos. Ele não. Ele não depende de vida para estar vivo, ele é vivo, ele é a vida, ele a trouxe à luz. Essa é a linguagem do apóstolo. Ele literalmente pariu a vida, ele a trouxe à existência. Ele não precisa do elemento vida para ser, ele é eternamente. É grande demais, é muito poderoso, nessa dimensão de ser aquele que mata a morte e que traz a vida, de quem a vida vem, ou como disse o apóstolo, aquele que pare a vida, que dá à luz a vida nasceu por causa dele, ele trouxe ela ao nascimento, é esse o poder. Então, nossa certeza é essa pessoa fiel, é essa pessoa poderosa e, por fim, é essa pessoa com propósito. Não é? Esta é a nossa certeza infalível. Uma pessoa, Cristo Jesus, essa pessoa que é Deus encarnado, essa pessoa que é poderosa, fiel e tem um propósito, não é? Porque eu estou certo, eu tenho certeza de que Ele é poderoso e fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele tem um propósito para mim e para você. Nós confiamos nele, porque o conhecemos, nós confiamos nele porque ele é fiel, ele é digno de confiança, do seu caráter ser fiel, ele é poderoso para garantir também, porque ele poderia ser muito fiel, mas não conseguir determinadas coisas, mas ele pode todas elas. Mas aqui, ele tem um propósito e um compromisso conosco, ele quer aquele dia. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para onde eu estiver, estejais vós comigo. Meus irmãos, estas eram as palavras, digamos assim, de praxe de um jovem enamorado, quando pedia a mão da moça aos familiares. Eu vou preparar a casa, quando tiver tudo certinho eu volto para pegar esta que eu amo. É o meu compromisso, eu vou lá me dedicar. Ele está agora à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele foi nos preparar lugar. Na cruz Ele estava nos preparando lugar. Na sepultura Ele estava nos preparando lugar. Na sua ressurreição Ele estava nos preparando lugar. Na sua ascensão, e agora que Ele oficia como rei, sacerdote, profeta perfeito,
intercede por nós. O nosso lugar está garantido. Por isso que o apóstolo diz: nós estamos assentados já agora, embora estejamos aqui, mas já agora estamos lá, assentados nas regiões celestiais. É uma certeza, já é nosso. A vitória é inevitável, porque nós o conhecemos, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso para fazê-lo, mas porque Ele quer fazer. Ele tem esse propósito. Ele pode te salvar e quer te salvar. Nos ama a este ponto. Essa é a nossa certeza. Meus irmãos, eu vou repetir uma ilustração aqui que já usei. Eu sou horrível com ilustrações, gosto de poucas. Eu sou chato com ilustrações, eu não gosto de muitas, então eu tenho poucas porque eu gostei de poucas. Mas é aquela, né? O bom é que você já sentiu que eu estou indo para o final, né? Que eu estou dando a ilustração para fechar e fazer as aplicações. Do casal de missionários, né? Que por muitos anos serviu numa região remota, e muitos anos mesmo, não é? Então passaram-se aqui as gerações da igreja, do pessoal que tinha mais contato com eles, ficava aquela coisa assim mais do conselho, né, recebendo os informes, passando para a igreja, uma coisa assim ou outra, a igreja mandava lá o sustento, uma coisa assim, e aí foi ficando distante, porque esse casal não costumava voltar na igreja para trazer os relatórios, apenas mandava. Quando esse casal voltou, não foi recebido da maneira que esperava, né? Chegaram na igreja, né, recebidos como visitantes, né? Então o pastor que estava lá não sabia de nada, perguntou a alguém: mas eu acho que você é novo e tudo, e aquele constrangimento, pastor assim, parecido com alguém que você conhece, né, que dá essas mancadas assim. Bem, o casal ficou muito decepcionado, porque a igreja não os acolheu, não os recebeu com o devido reconhecimento, não é? Então, terminado o culto, eles foram para casa muito aborrecidos, entristecidos, e o marido, né, falou para a esposa: era isso que Deus tinha para a gente quando nós voltássemos para casa? E aí ele saiu aborrecido, deixou a esposa em casa, né? Aí ele voltou mais calmo, aí tocou assim no ombro dela, pediu desculpas. Ela falou: eu orei, e Deus tocou no meu coração, e eu tenho uma resposta para a sua pergunta. E ele falou: qual é a resposta? Nós não chegamos em casa. Ele vai guardar o nosso depósito até aquele dia. Descanse o coração, porque você o conhece, porque você sabe que Ele é fiel, você sabe que Ele é poderoso, e você sabe que Ele te ama para fazer isso, não é? Então, assim como o apóstolo aplicou este princípio nas exortações que levou a Timóteo, assim como ele disse para Timóteo: não te envergonhes, portanto, o testemunho do nosso Senhor, não se envergonhe também. Nunca ache que não está valendo a pena, está valendo muito a pena. As lágrimas que você tem derramado valem tanto a pena quanto o sangue derramado em seu favor, porque aquela obra é perfeita, e nós somos a igreja do Senhor. Mantenha, por exemplo, como ele diz no verso 13, o padrão das sãs palavras. Apegue-se ao conteúdo que nos informa sobre este que você conhece. Leia mais e mais. Lembra, em nenhum momento, quando fizemos a distinção entre o que sabemos sobre Cristo e conhecê-lo, em nenhum momento isso é uma coisa que vai trazer detrimento à outra. Não, justamente porque eu conheço Ele, quero saber mais sobre Ele, nessa palavra bendita que me informa. E quanto mais intimidade com Ele, mais substância nós extraímos deste compêndio maravilhoso dado dos céus, Deus se revelando para nós. Guarda o bom depósito, como ele disse no verso 14, ao seu Filho na fé, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Você está seguro, está selado pelo Espírito Santo de Deus. Se há circunstâncias que têm feito você e eu estremecermos na nossa confiança,
Volte-se para essa certeza, para esta pessoa fiel, poderosa e que tem um propósito para nós. Na dúvida, confie em Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos entoar o hino A Certeza do Crente.